Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer aqui um balanço que causou um alvoroço nessa sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Estamos falando aqui do balanço do Banco do Brasil. O que aconteceu com o Banco do Brasil? Então vamos tentar entender, vamos analisar o balanço do Banco do Brasil para tentar explicar para vocês o que aconteceu com a divulgação do balanço do Banco do Brasil, que derrubou o valor das ações em mais de 12% em um dia. Em um dia, as ações despencam em mais de 12%, praticamente 12,5%, que foi a queda do valor das ações do Banco do Brasil. Né? E aí, naturalmente, que já nos mandaram aqui mensagens aqui perguntando, Silas, mas o que aconteceu com o Banco do Brasil, o que causou tudo isso? Então, vamos entender, né? Em primeiro lugar, deixo agradecer imensamente a todo mundo que participa aqui do canal, que nos manda mensagens, que fazem sugestões, inclusive caso você queira fazer sugestões também de empresas para serem analisadas, entre em contato conosco, aqui, canal Silas Negra, manda sua mensagem, aproveite, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, só para falar do Banco do Brasil, o Banco do Brasil, que já foi retratado diversas vezes aqui no canal, inclusive a história do Banco do Brasil tem nos vídeos anteriores nossos, eu vou deixar aqui no final um vídeo anterior, para você, caso queira conhecer um pouquinho a história desse bancão aqui do Brasil, nós temos daí nesse vídeo aqui. Hoje vamos focar mais no que aconteceu nesse balanço divulgado agora no dia 15 de maio, que naturalmente depois do fechamento do pregão, aí todas as repercussões desse balanço ocorreram no pregão de hoje, do dia 16 de maio, quando também da gravação desse vídeo aqui. E aí o que ocorre? O Banco do Brasil, como que funciona, assim como todos os demais bancos? Então, ele tem ali uma partezinha que é o capital próprio, tá? Então, esse capital próprio é para quê? Para emprestar para outras pessoas, para fazer aplicações e gerar receitas através dessas intermediações financeiras. Só que a natureza do banco, o que é? É também fazer a chamada captação. Então, ele vai buscar recursos no mercado, através da abertura de contas para clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, também para fazer ali as aplicações, né? Caso você tenha um dinheiro lá, vou aplicar no Banco do Brasil, vou falar com o gerente lá, ele vai aplicar esse recurso para mim. Então, na verdade, quando você está aplicando no Banco do Brasil, você está emprestando dinheiro para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, o que ele vai fazer com esse dinheiro aqui? Ele não vai ficar com ele no caixa, tá? Porque não é ali que ele ganha dinheiro. Então, ele tem que emprestar para outras pessoas físicas, outras pessoas jurídicas, fazer também as suas aplicações financeiras. O ganho que ele tem nessas aplicações, ele naturalmente que tem que ser maior do que a despesa que ele paga na captação. E aí forma uma coisa chamada lucro bruto. Naturalmente que o banco ele tem toda uma despesa de funcionamento, salário de todo o seu quadro de funcionários, aluguéis, luz, água, manutenção do banco, material de limpeza, enfim, toda a parte da despesa operacional. E aí sobra um lucro operacional, tá? No caso do Banco do Brasil, o que ocorre também? Que nesse balanço do primeiro trimestre do ano de 2025, o lucro ele despenca, né, comparado com o lucro normal que o banco vinha apresentando, o lucro despencou. Primeiro, que já estava sendo previsto lá a divulgação do balanço alguns dias atrás. E aí, quando chega ali na data da publicação do balanço do Banco do Brasil, o Banco do Brasil informa que vai demorar um pouquinho mais para publicar seu balanço. E aí publicou justamente no dia 15 de maio. Mas quando ele falou já que ia demorar um pouquinho mais para publicar o balanço, o mercado já ficou assim, né? Porque, o que aconteceu? Alguma coisa veio no balanço do Banco do Brasil, né? E na hora de ver que veio mesmo essa coisa, aí veio essa queda do lucro aqui. E aí, tão logo divulga as informações, quando abre o pregão, as ações já entram despencando, né? E aí passaram todo o dia num patamar bem mais baixo lá, com uma queda de aproximadamente 12,5%. E aí estamos então trazendo aqui para vocês o balanço, principalmente agora do primeiro trimestre de 2025, e também vamos comparar com o primeiro trimestre lá de 2024 para ver como que começou 2024 e como que começou 2025. E naturalmente que temos também todos os demais números aqui, mas o foco vai ser justamente nesse trimestre aqui. Outro detalhe também que você vai observar
é que o lucro que estamos apresentando aqui das demonstrações contábeis, ele é bem menor do que o lucro apresentado nas mídias, que saiu lá, que o Banco do Brasil fechou com lucro de 7 bilhões e meio aproximadamente, e eu vou apresentar para vocês um lucro de 4 bilhões e 400 milhões mais ou menos. Por que essa diferença? Todas as demonstrações contábeis das empresas SAs, elas são encaminhadas para a CVM. E aí todos os retratos que nós fazemos aqui é baseado nas informações que são apresentadas para a CVM. E aí nós temos ali dentro dessas demonstrações as chamadas demonstrações individuais e as demonstrações consolidadas. Como o Banco do Brasil ele é um conjunto de empresas que formam o Banco do Brasil, então o que é negociado na Bolsa é o Banco do Brasil consolidado, razão pela qual nós utilizamos as demonstrações consolidadas. Então, por isso que o que vai aparecer aqui é a consolidação de todo o Banco do Brasil, que é o padrão que nós utilizamos, sempre adotando aqui as informações baseadas no que o banco apresenta para o site da CVM, razão pela qual vai dar essa distorção dos números que eu apresento em relação às notícias que você acompanhou ao longo do dia a respeito do Banco do Brasil. Então, está lá no site da CVM, entra no site da CVM, exatamente são essas demonstrações que eu vou trazer aqui para vocês. Então, para entender o que aconteceu com o Banco do Brasil, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco do Brasil. Vamos entender o que aconteceu nesse primeiro trimestre, né, que causou esse alvoroço todo em cima das ações do Bancão, né? Tanto é que teve aí uma queda de mais de 12% nessa sexta-feira, dia que repercutiu, né, as informações a respeito do balanço. Lembrando mais uma vez que o balanço ele estava previsto, depois daí acabaram protelando um pouquinho a divulgação das informações e tudo isso aí já deixou o mercado bem com uma expectativa muito forte em relação ao que viria nesse balanço do Banco do Brasil. Então vamos ver o que veio. Bom, quando nós olhamos aqui a parte de ativo, do ativo circulante aqui, que são os bens e direitos que estão em movimentação, que é o capital de giro do banco, nós vamos ver que ele vem mantendo aqui uma regularidade, né, de 2 trilhões 349 bilhões lá em 2024, em dezembro, e agora fecha, 3 meses depois, em 2 trilhões 378 bilhões de reais. Então, praticamente aqui em linha, né? E o volume de dinheiro em caixa cai de 83 bilhões para 71 bilhões, nada assustador, até porque o banco não ganha dinheiro com dinheiro em caixa, ganha dinheiro com dinheiro em movimentação. Esse dinheiro foi posto em movimentação, tanto é que, olha aqui, 2 trilhões 129 bilhões de ativos financeiros foi para 2 trilhões 160. Então até aqui está tudo em ordem o balanço do banco. Quando nós olhamos a parte de endividamento, a parte de passivo do banco, toda a dívida do banco, 92,3%, permaneceu nos 92,3%. Naturalmente que quando nós analisamos os bancos geralmente eles têm uma dívida extremamente alta. Por quê? Porque o banco capta dinheiro através de passivos financeiros, né? Então quando alguém abre uma conta, quando alguém aplica no banco, o banco fica devendo para esse alguém, então ele é registrado aqui com uma dívida. E esse dinheiro que o pessoal deposita no banco, aplica no banco, entra no caixa, sai do caixa e é emprestado para alguém, aplicado em algum lugar para gerar uma receita de intermediação financeira. Então até aqui também ele vem em linha. O grande problema do banco ele vem aqui nessa parte de baixo, aqui quando nós pegamos a DRE, demonstração de resultados do exercício. Então só para termos aqui uma ideia do que aconteceu nesse primeiro trimestre de 2025, o banco gerou uma receita de intermediação de 71 bilhões de reais. Uma despesa da intermediação, que são juros pagos para captação de dinheiro, 47 bilhões, gerou um lucro de 23 bilhões. Só que aí o banco registra aqui uma despesa operacional de 23 bilhões de reais e, portanto, um lucro da operação de apenas 281 milhões. E aí temos aqui crédito de impostos que fazem com que daí o lucro chegue a 4 bilhões 177 milhões de reais. Naturalmente, que ao compararmos isso aqui com o primeiro trimestre do ano passado, de 2024, em 2024 ele veio com 66 bilhões de receita de intermediação e a despesa aqui de 16 bilhões, 24,4%. E aí o banco ele fecha aqui com o lucro da operação de 9 bilhões 429 e um lucro depois dos impostos de 8 bilhões
680. Então essa queda aqui do resultado do banco é que acabou causando toda esse alvoroço, né? E aí, naturalmente, que para entender esse número aqui, inclusive, foi muito divulgado em todas as mídias, está sendo divulgado ainda, que o lucro do banco fechou em 7 bilhões de reais. Bom, nós sempre analisamos aqui com base nos números que vão lá para o site da CVM, que são as demonstrações contábeis apresentadas para a CVM, que é o padrão que nós utilizamos aqui em todas as empresas, sempre buscando as informações que são apresentadas à CVM. E ali, naturalmente, que temos as informações das demonstrações financeiras consolidadas. E aí, então, nós temos aqui um faturamento de 71 bilhões de reais contra 66. Aí temos aqui uma despesa de intermediação do ano passado de 40 bilhões 956, esse ano aumentou aqui para 47 bilhões, devido ao quê? Aqui, ó, despesas de juros, 40 foi para 47. E, consequentemente, o lucro bruto do banco, ele vem de 25 bilhões, diminui um pouquinho para 23 bilhões. O grande problema do banco está aqui, ó, nessa linha. Outras despesas e receitas operacionais, que tinha aqui, registrando despesas de 16 bilhões, essa despesa pula para 23 bilhões. E por que essa despesa dá esse salto? Aqui nessa linha que eu grifei para vocês. Despesas de provisão para perda esperada para risco de crédito. Então, são valores que o banco já está considerando como perdidos de empréstimos que ele fez e que ele não vai receber. E aí, esse valor ele pula aqui de 9 bilhões 412 para 15 bilhões 455 milhões de reais. Então, o aumento aqui daquilo que o banco considera como perdido nas suas operações de crédito é que acabaram derrubando. E aí, vamos ver aqui. O resultado antes dos tributos, que era de 9 bilhões 400, apenas 281 milhões de reais. E aí, naturalmente, que fecha aqui com o lucro, né, com o crédito de imposto, eleva o lucro aqui para 4 bilhões 177 contra 8 bilhões 680 no ano anterior. Então, esse lançamento aqui dessas perdas que o banco já está considerando como perda, é isso que acabou impactando no balanço do banco, através do reconhecimento do banco de que as operações feitas, diversas operações feitas, são consideradas aqui já como perdidas pelo banco. E aí, consequentemente, então, nós temos aqui esses números. Então, ressaltando mais uma vez, que todos os números que nós usamos em todas as empresas, em todos os bancos, eles refletem exatamente o que está no site da CVM. Por quê? Porque as empresas têm que mandar suas demonstrações contábeis para a CVM. E as demonstrações contábeis enviadas pelo Banco do Brasil foram exatamente essas que eu acabei de mostrar, inclusive ali o print de uma tela da CVM. Bom, então é isso aqui que causou justamente essa queda no valor das ações de 12%. Consequentemente, o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil, R$ 31,72. E o valor de mercado caiu aqui para R$ 25,70. E aí daí no final do pregão acabou fechando acho que em 25,75, alguma coisa assim. E aí o deságio nas ações do Banco do Brasil fecharam aqui 19% com PVP de 0,81. Mesmo assim, fechando os últimos 12 meses com lucro por ação de R$ 3,79, gerando ainda uma rentabilidade de 14,75% com base nesse novo valor de mercado aqui. Dividendos por ação. Em 2024, o Banco do Brasil distribuiu R$ 2,60 a título de dividendos, o que, com base também no valor de mercado, dá um retorno de caixa, um yield, de 10,12%. A relação preço/lucro 6,78, quer dizer, entre 6 anos e meio e 7 anos, para você ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados. O free float, 49,59% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E lembrando mais uma vez que o controlador do Banco do Brasil está aqui, ó, o Ministério da Fazenda com 50%. E aí sobra aqui 49,58% das ações que circulam livremente no mercado. Tag along 100%. Se o Banco do Brasil fosse vendido, o que não vai acontecer, né, seria garantido para o minoritário o mesmo tratamento do majoritário. E o índice da Basileia do Banco do Brasil fecha agora com 14,1%, que o limite mínimo aqui no Brasil é de 11%, e o Banco do Brasil trabalha com 14,1%, então ele tem uma folga ali para fazer operações de crédito. Também aproveito aqui e trago para vocês esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações do banco nos últimos 5 anos, quando ele sai aqui praticamente na faixa de R$ 13,50, passa a trafegar, isso já depois também dos
dos desmembramentos lá de ações, né? Então ele passa a trafegar aqui na faixa de R$17, belisca aqui os R$20 no começo de 2021, volta a girar aqui na faixa de 15, e a partir de 2022 ele começa a ensaiar aqui algumas elevações, e aí a partir de 2023, aí sim, aí o banco dispara. E quando ele dispara, ele fica aqui, ó, entre R$28 e R$29, no finalzinho de 2024, entra 2024, ele chega a cair aqui a R$24, R$25, sobe novamente, fica trafegando aqui na faixa de R$27, R$28, praticamente aqui R$30, e agora essa perninha que você está vendo aqui é justamente da cotação de hoje, que é a queda aqui para R$25,70, que é enquanto fechou a ação do Banco do Brasil nessa sexta-feira, quando da divulgação das demonstrações contábeis do Banco do Brasil. Então, por aqui você vê também quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando as ações do Banco do Brasil S.A. Tá, então, explicado o que aconteceu com o Banco do Brasil. Então, é justamente a questão ali do lançamento de provisão para perdas que foi um valor gigantesco. Claro que nas notas explicativas, claro que ali no comentário de desempenho que o banco publica também, ele fala ali, cita inclusive, que está adotando uma nova metodologia do lançamento dessas provisões e tal, mas só para também termos um padrão aqui. O mesmo procedimento de análise utilizado no Banco do Brasil e na publicação das demonstrações são os mesmos do Bradesco, são os mesmos do Itaú, são os mesmos de todos os bancos que a gente vai analisando aqui no canal. Então, se o Banco Itaú é analisado com critério, o mesmo critério utilizado no Banco Itaú é utilizado também para analisar o Banco do Brasil, porque se a gente utilizasse critérios diferentes, nós estaríamos aqui até sendo tendenciosos a favorecer um, favorecer o outro, destacar um ou destacar o outro. Então, não. A ideia do canal Silas Degraff não é sugerir empresas que se vai comprar ou que vai vender, não é trazer aqui informações que venham a comprometer, né, uma empresa ou outra, não. A ideia o que é? É retratar as empresas de acordo com os números que ela apresenta. Então, ela apresenta esses números, nós trazemos esses números e comentamos em cima desses números aqui para quê? Para justamente usar o mesmo critério. Se uma empresa está melhor ou pior do que a outra, o critério de análise é exatamente o mesmo. Então, é isso que nós estamos trazendo para vocês aqui, o balanço do Banco do Brasil, e agora você já entendeu por que o mercado reagiu dessa maneira aqui. Toda essa parte de análise de balanço, caso você também queira aprender, não só análise de balanço, mas parte de valuation, mesmo contabilização, entre em contato conosco aqui nesse WhatsApp, que eu fico também à disposição, a gente pode agendar um horário para lhe atender e fazer uma espécie de uma mentoria a respeito de empresas, a respeito de um setor, a respeito de uma demanda específica que você tenha, que queira aprender sobre uma determinada, um determinado ramo dentro da contabilidade, da análise de balanço. Entre em contato conosco, terei o maior prazer, né, em poder lhes atender. Então está aí explicado, Banco do Brasil, agora você já sabe por que o mercado reagiu dessa maneira. Dito isso, bons investimentos para vocês.